Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre o mercado de capitais e dentro do mercado de capitais vamos trazer aspectos básicos que precisam ser entendidos por aqueles que realmente queiram investir no mercado de capitais. Hoje vamos trazer conceitos simples, vamos falar sobre ações, obrigações e títulos públicos. Primeiramente, vamos caracterizar o que é que vai ser uma ação, o que é que vai ser uma obrigação e o que é que vai ser um título público. Bem, como sabemos, o sistema financeiro ele é composto por 4 mercados. Dentro do sistema financeiro, nós vamos encontrar o mercado de crédito, vamos encontrar o mercado monetário, vamos encontrar o mercado cambial e vamos encontrar o mercado de capitais. A principal ideia da existência do mercado financeiro, ele surge na necessidade de poder fazer com que as empresas, o Estado e a família tornem-se cada vez mais próximos. Como é que funciona o sistema financeiro? Normalmente o sistema financeiro ele vem para conectar as pessoas, as famílias, as empresas e o Estado para poderem alavancar a economia de um país. Existem certas famílias que são detentoras de capitais e existem empresas que precisam desse capital para poder fazer investimentos. A ideia do sistema financeiro é de conectar as pessoas, as famílias e as empresas para poderem alavancar a economia. Mas como é que isso acontece? Normalmente, as famílias poupam dinheiro e as empresas, por outro lado, precisam de dinheiro para efetuar certos investimentos. Mas a dificuldade existente entre conectar um empresário para poder pedir financiamento a uma pessoa qualquer torna-se muito burocrática e às vezes impossível. As pessoas que normalmente vão precisar de dinheiro, que vão precisar de financiamento, elas vão ser chamadas de tomadoras de fundo e aquelas que têm dinheiro, que são os poupadores, vão ser chamados de aforredores ou detentores de capital. Então, por meio dessa necessidade da empresa poder efetuar um determinado investimento, ela vai precisar abrir o capital da sua empresa por meio da emissão de ações ou emissão de valores mobiliários. Uma vez que já existe essa conexão entre as famílias e as empresas, então é necessário que as empresas emitam ações, obrigações ou títulos públicos. Os títulos públicos são especificamente emitidos pelo Estado. Então, o que é que vai ser uma ação? Uma ação é uma parte pequena de uma empresa. Vamos imaginar aqui um bolo. O bolo é constituído por fatias. Então, o bolo vai ser a empresa e a cada fatia do bolo vai representar uma ação. E a pessoa que compra a ação na empresa, ela vai se tornar acionista. E o acionista, ele vai ter o direito de participar nos resultados daquela empresa. E como é que nós vamos ganhar por intermédio das ações? Por meio da ação, nós podemos ganhar de duas formas. Por meio da distribuição de dividendos e na valorização da ação. Na distribuição de dividendos, nós vamos ganhar por intermédio dos lucros. E na valorização da ação, ela vai surgir por intermédio da procura e da oferta que o mercado vai ter. Por exemplo, se eu comprar uma determinada ação e depois de um período de tempo o mercado querer
ou seja, procurar mais por comprar a ação daquela empresa, as ações da empresa vão valorizar. Então, eu posso vender a minha ação que noutrora comprei a preços baixos e vendê-las a um preço elevado no mercado secundário. E as características principais de uma determinada ação é que nós vamos nos tornar, primeiramente, sócios da empresa, vamos ser acionista e, por sermos acionistas, nós podemos participar, podemos ter direito à participação de reuniões nas assembleias. E atenção que existem dois tipos de ações. Existem as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ações ordinárias são aquelas que dão ao detentor da ação o direito a voto. Já as ações preferenciais não dão direito a voto no detentor da ação ou no sócio. Então, depois disso, vamos falar sobre as obrigações. Qual é a diferença que vai existir entre uma ação e uma obrigação? Nós falamos que uma ação vai ser aquela parte mínima do capital de uma determinada empresa, na qual a pessoa que compra uma ação torna-se sócio da empresa e passa a participar dos resultados daquela empresa. Uma obrigação, diferente de uma ação, uma obrigação é um título de dívida que representa um investimento feito pelo investidor em uma determinada empresa. Diferente da ação que nós fazemos parte do capital da empresa, na obrigação nós emprestamos dinheiro para a empresa. Existem alguns elementos essenciais que constituem uma obrigação, que são o valor nominal, que normalmente é o montante que nós receberemos no final do período, a taxa de juro, que vai ser a taxa fixada, vai acrescentar no capital inicial. Depois temos o prazo de vencimento, que será o tempo necessário para a gente receber o nosso montante ou o nosso valor nominal. Uma das diferenças existentes entre uma ação e uma obrigação também vai ser relativamente ao risco. É sabido que uma ação tem mais risco do que uma obrigação, porque na ação, quando nós fazemos parte do capital da empresa, nós sabemos que a empresa está sujeita a risco, ou está exposta a risco. É sabido que por má gestão, o nosso investimento podemos não obter lucros no período. Então, se nós não obtermos lucros, nós temos o risco de perder aquela ação. O risco é muito maior. Já na obrigação, independentemente da empresa ter lucro ou prejuízo, a empresa sente-se na obrigação de devolver o dinheiro no investidor. Já na ação, nós não temos esse direito de sermos reembolsados por aquela perda, porque nós estamos a investir nos lucros. Então, nós só recebemos dinheiro caso nós tenhamos lucro, ou caso a empresa tenha lucro. Se a empresa não ter lucro, não temos como recuperar o nosso capital. Já os títulos públicos são títulos emitidos pelo Estado. O Estado, como qualquer uma outra empresa, também precisa de dinheiro para atender certos gastos públicos, como a construção de estradas, a construção de escolas e a construção de hospitais, ou para efetuar também certos investimentos. Então, se o Estado não tiver dinheiro, o Estado ele pode emitir títulos públicos. Então, a diferença que vai existir entre uma ação e um título público é que a ação é emitida pela empresa e um título público vai ser emitido pelo Estado. E esse título público ele vai ter uma importância econômica muito grande, porque vai servir como um instrumento de política fiscal do país. O título público, diferente de uma obrigação, ele representa menos risco, porque nós sabemos que o Estado nunca vai à falência. Diferente de uma empresa, o Estado nunca vai
à falência. Então, ele apresenta menos risco do que uma obrigação ou mesmo uma ação, e também ele tem uma característica de apresentar retorno muito baixo, porque as taxas dos títulos públicos são extremamente baixas comparadas com as taxas das obrigações. Então, se tu pretendes investir no mercado de capitais, já sabes que tens três opções para fazer investimento. Nos próximos vídeos nós vamos falar como podemos nos proceder para comprar uma ação, para comprar uma obrigação e para comprar um título público. Até aqui o que nós queremos, até aqui simplesmente queríamos que você, de forma simples, entendesses o conceito entre uma ação, uma obrigação e um título público. Nos próximos vídeos vamos falar como a ação funciona, como o título público funciona e como uma obrigação em si também funciona. Bem, espero terem gostado dessa pequena abordagem. Nos próximos vídeos vamos falar de como a ação, como uma obrigação e como o título público funcionam, e efetivamente também vamos falar quais são os procedimentos que podemos ter para investirmos no mercado de capitais. Esperamos por vocês e aquele abraço, estamos juntos.